Olá, boa noite a todos vocês. Que bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Teremos aí momentos de aprendizado. E hoje nós estamos em 3 escolas, né? 3 escolas aqui representadas, para esse momento muito especial para você, pai dos nossos colégios, que é muito especial. Eu sou a professora Sueli, sou diretora do Colégio de Santos, e agora eu quero chamar o professor Aguinaldo, que é o professor, diretor da Escola de Diadema. Professor Aguinaldo, boa noite. Boa noite, professora Sueli. É um privilégio. Estamos hoje juntos aqui e Diadema está muito feliz em poder compartilhar esse espaço maravilhoso que é a Escola de Paz, compartilhar aí com a comunidade de Santos e com a comunidade de Mauá. É um privilégio. Nos sentimos realmente muito felizes. E o tema dessa noite, né? Um tema moderno, importante. Estamos vivendo aí uma volatilidade tremenda da sociedade e nunca se foi tão necessário discutir um assunto finanças. E a pessoa escolhida para essa noite não só conhece a área das finanças, mas também tem a sensibilidade como pai, como líder, né, já que comanda uma grande organização. Então, estamos muito felizes. Queremos, através das ondas poderosas da internet, estender um grande abraço para a comunidade de Santos e para a comunidade de Mauá. Viu, professora? Eu aproveito para chamar também a nossa colega diretora, professora Tânia. Receba um abraço aqui de Santos e Diadema. Boa noite, professora. Boa noite para vocês. Que prazer a gente se reunir aqui nesta noite muito especial. Depois de um dia com bastante trabalho, mas animados para esta palestra nesta noite. Eu mandei um áudio para os pais da minha escola, dizendo para eles exatamente isso, professor, que você colocou. Momentos que a gente precisa de novas estratégias, esclarecimentos, quem sabe até as crianças estarem juntas, porque muitas vezes elas vão entender por que um pai diz não, por que não é possível atendê-lo naquele momento. Este é um assunto extremamente familiar, e ele pode empoderar a família ou desestruturar uma família. Então, a gente sabe o quanto é importante. Professor Gilvan tem uma fala muito didática para falar com as famílias, trazer esse conteúdo importantíssimo para nós. Então, que todos sejam muito bem-vindos aí à nossa comunidade de Mauá, Diadema, Santos, essas famílias queridas. Estamos aqui animados para trazer conteúdos significativos para a vida de vocês. Boa noite a todos. Muito bem, mais uma vez eu também agradeço, quero dizer a todos sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Christian, do Colégio Adventista de Mauá, e eu convido você a fazer uma oração nesse momento, abençoando esse evento e o nosso querido palestrante dessa noite. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque nessa noite nós estamos verificando, demonstrando, através de uma palestra, os planos que o Senhor tem para nós, para termos uma vida equilibrada, uma vida realmente de acordo com a sua vontade, até nos aspectos das finanças. Como a Protânia disse, Senhor, que as nossas famílias desfrutem desse momento e que cada um escute com o coração e atento com os ouvidos, para que possa tirar dúvidas e encontrar, de repente, um caminho em meio à escuridão nessa questão que afeta milhões de famílias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Abençoa o professor Gilvan, Senhor, que tudo que ele disser venha de encontro às nossas necessidades e ajuda a cada um aqui a crescer nessa área e em outras que ele falará. É o que nós te rogamos e pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, como já foi falado aí, nós estamos com um convidado muito especial aqui, que é o professor Gilvan Correia, e eu fiquei aqui, né, na tarefa de apresentar um pouquinho sobre quem que ele é, né? O professor Gilvan, ele hoje atua como responsável financeiro, também conhecido como tesoureiro
da sede administrativa de todos os colégios e igrejas adventistas da região do Planalto de São Paulo, ABCD Paulista, mais o litoral aqui paulista também. Ele é formado em contabilidade, administração, direito e tem também especializações, né, na gestão financeira e liderança. Ele já trabalha dentro da administração adventista já há bastante tempo, já trabalhou em várias sedes administrativas, a Associação Paulista Sul, a Associação Paulista do Vale, e hoje está aqui na Associação Paulista Sudeste. E ele tem palestras, assim, eu já assisti, creio que 2 vezes, sobre essa questão de educação financeira, seja dentro da família, na questão individual, que enriquece muito, inclusive tenho aplicado algumas lições, e que ele possa ser usado mais uma vez hoje por Deus, e com o conhecimento que ele tem para iluminar a nossa vida aqui e trazer um conteúdo de qualidade. Lembrando que essa palestra está sendo gravada aqui, em várias pessoas que não pediram, né, essa gravação, porque não poderiam estar no momento, então tudo está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar o link dessa palestra para vocês. Sem mais delongas, professor Gilvan, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar o convite, a gente sabe que o dia a dia é bem corrido aí, mas muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para estar falando para a gente nessa noite. Obrigado, boa noite, meus bons amigos, muito bom nos encontrarmos por aqui. Vamos falar de um tema muito importante e atual. Eu vou trazer aqui 5 dicas de administração doméstica. Antes, porém, eu preciso falar com vocês algumas coisinhas. Eu não vou promulgar aqui nenhuma lei, mas eu preciso fazer um preâmbulo para que você me entenda, porque falar de finanças hoje não é uma coisa tão simples em um mundo tão complexo. Então, é importante nós combinarmos algumas coisinhas. Então, eu vou gastar aqui um tempinho da minha fala nesse meu preâmbulo, e aí, daqui a pouquinho, então, eu apresento aqui um PowerPoint com as 5 dicas de ouro que você poderá anotar aí. Primeira coisa que a gente precisa saber quando o assunto é finanças domésticas, é que finanças domésticas é como a vestimenta da gente. Então, nem tudo que eu vou falar aqui serve 100% para você. Então, você interpreta aí, filtra aquilo que for bom para você, que se ajustar bem a você, ou se precisar de um ajuste fino, você faça, mas adapte a sua realidade aí, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar aqui no meu preâmbulo é que falar de finanças no sentido amplo é tão complexo quanto falar, por exemplo, de futebol, de política, de religião. O mercado financeiro ele é complexo, tem muitas vertentes. Obviamente, eu sou seguidor da vertente tradicional. Não navego pelo mundo do risco, mas existem muitas vertentes aí, nós poderíamos falar delas, né? Poderíamos falar sobre modelos econômicos, você pegar só sobre, por exemplo, o modelo que a gente mais conhece, que é o capitalismo, né? Desde o feudo para o capitalismo financeiro, muita coisa já mudou nas estratégias econômicas, então é importante você ter uma visão disso, falar sobre o socialismo, também é um outro tema amplo, só para citar, nós não vamos falar desse tema aqui. A gente poderia falar do modelo econômico bíblico também, são temas que estão dentro da economia, né? Eu não quero, nesses momentos aqui, te convencer daquilo que creio, quero levá-lo a algumas reflexões sobre o tema, que eu entendo que isso é o mais importante para que você tire as suas conclusões. Obviamente, nós estamos em um ambiente em que eu vou falar sobre educação financeira da perspectiva bíblica. Então, tudo que eu vou falar aqui é respaldado naquilo que a gente encontra na Bíblia, que é o maior livro de economia em que nós temos hoje. Uma outra coisa que eu ainda preciso falar aqui, é longo o meu preâmbulo, mas é importante a gente falar desses aspectos, né?
É interessante que nós somos, quem sabe, a geração mais evoluída de todas as que já viveram na Terra. Bastou 5 meses para conseguirmos uma vacina contra o Covid, coisa que em outras gerações levava-se 100 anos ou não conseguiam. Tamanha bênção, né, e tamanho resultado. Mas quando o assunto é administração financeira, parece que nós somos a geração com a mente mais atrofiada de todas as que já viveram aqui na Terra. É interessante como a gente comete alguns erros com uma inocência muito grande. Por exemplo, na nossa geração, a gente vê ali muita gente usando uma tarjinha de plástico, passando ela numa máquina, gastando um dinheiro que não tem, comprando coisas que não precisam, porque elas querem mostrar para pessoas que ela não conhece o tipo de gente que ela não é. Então, a gente comete muitas loucuras do ponto de vista financeiro. Poderia falar, por exemplo, estamos em um ambiente educacional, educativo, poderia falar sobre compensação emocional, né? Hoje, nós cada vez mais gastamos tempo em busca das coisas e nós sacrificamos os relacionamentos, a educação dos nossos filhos, e depois nós tentamos compensar com coisas. E o modelo educativo de muitos pais hoje é colocar na mente dos filhos que o preço da ausência que eles têm que suportar dos pais será recompensado por coisas. Então, nós vamos educando uma geração, diz um sociólogo, que nós corremos o risco de não educar mais os nossos filhos, mas criar molúsculos descerebrados, porque a gente vai dando para eles ideologias equivocadas, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui, nesse momento ainda da introdução da nossa fala, da minha fala, é que educação financeira hoje é um tema muito mais relacionado aos psicólogos do que aos economistas. Da década de 70 para cá, ao desenvolvimento da chamada neuroeconomia. Até a década de 70, os economistas erravam muito porque desprezavam as pessoas e os seus sentimentos nas suas previsões. De 70 para cá, a economia se juntou com a ciência e com a psicologia, então é a neuroeconomia, e agora considera-se a emoção ou o sentimento das pessoas. Interessante que, do ponto de vista matemático, 2 mais 2 sempre será 4, nunca 22. Então, como que você tem, por exemplo, alguém que ganha 1.000, que gasta 2.000? Por isso, a neuroeconomia vem dizer, quase sempre, o problema financeiro, ele é primariamente emocional. Olha, isso é fato. Se você for olhar a fundo na literatura, você vai ver que quem logra êxito hoje, no conserto da sua vida financeira, é aqueles que buscam ajuda de psicólogos, a chamada oneomania, né, que é a doença do consumo. Dizem que 8% das pessoas já estão sendo clinicamente tratadas desta doença, e para quem sofre de oneomania, gastar dinheiro tem o mesmo efeito para alguém que, por exemplo, consome drogas, e se livrar disso também é tão difícil quanto se livrar das drogas. Então, isso é importante, isso é profundo, isso é sério. Se você vive uma dificuldade financeira que não é pontual, hoje a gente tem que cuidar com isso, né, porque nós fomos apanhados de surpresas aí com uma crise muito grande, mas se você já tem histórico de longa data de descontrole financeiro, é muito provável que a cura começará curando as emoções primeiro, né? Depois a gente tratar mesmo dos números, né? Porque os números sempre serão exatos e as nossas emoções nem sempre são exatas. Uma outra coisa ainda importante para a nossa reflexão. No Brasil, a gente corre o risco de viver uma vida inteira sem ouvir sobre educação financeira formal. Dentro de casa, o tema de educação financeira, em muitos lares, faz parte daquele grupo de assuntos que são velados, que nós não adquirimos o hábito de falar com os nossos filhos. E aí a gente espera a escola. A escola também, no Brasil, nós ainda não temos na nossa grade curricular a chamada educação financeira formal. Agora, se a gente está vivendo num mundo em que tudo é dinheiro, como é que a gente educa os filhos para tudo, menos para saber lidar com o dinheiro?
A igreja também fala pouco sobre esse tema, e aí quando os nossos filhos começam a ganhar dinheiro, eles não têm ideia de proporção, e em muitos lares a gente também esconde dos filhos o orçamento. A gente não faz o orçamento participativo, né? Ellen White, que é uma educadora, e ela é precursora da educação adventista, ela escreveu no dia 24 de junho de 1890, numa revista americana, ela disse o seguinte: os pais devem cultivar nos filhos a abnegação, devem tornar suas necessidades poucas e simples, a fim de que haja tempo para o progresso mental. Olha que interessante. Ela escreveu isso aqui 24 de junho de 1890. Cultivar nos filhos hábito de abnegação, tornar as necessidades poucas e simples, para que eles possam ter tempo para o progresso mental, cultural e espiritual. Vou falar um pouquinho sobre consumismo aqui, né? E essa roda viva aí, em que nos conecta 24 horas, às vezes, ao nada, e o perigo disso diante da nossa vida. Ela diz mais ainda, né? Hábitos de economia, diligência e sobriedade são o melhor legado para os vossos filhos do que um rico dote, do que as coisas. Ensinar os filhos a vida simples, a ter uma vida regrada, a perceber que há limite para tudo, é o melhor legado em que nós podemos deixar para os filhos, melhor do que uma grande herança. Você vê, no Brasil, só no ano de 2010, que foi criado por decreto, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, o ENEF. E isso daqui está progredindo no nosso país. Nós não vivemos ainda para ver isso aqui como uma matéria na grade curricular, como outras matérias que são totalmente importantes, né? A forma como você lida com dinheiro tem um valor pedagógico muito grande, é um legado para os seus filhos. E dizem que problema financeiro é hereditário, ou quase que hereditário, né? Se você viveu em um lar em que as pessoas tiveram dificuldade com dinheiro, provavelmente você herdou um pouco dessas características, ou provavelmente seus filhos herdarão um pouco disso. Olha quanta coisa, né? Nós estamos em um país em que, em 50 anos, a nossa moeda mudou 8 vezes. Aqueles que são da minha geração ainda vivem os resquícios do Plano Collor, tem alguns medos, né? Então a gente lida com dificuldade com alguma coisa, inflação. Nós estamos vivendo agora a quarta camada do dinheiro. O dinheiro ele vem ao longo dos 3.000 anos mudando o seu conceito, e diz os antropólogos que são as maiores mudanças da humanidade, vem no conceito do dinheiro. A gente fala aí das revoluções industrial, fala da globalização, né? Nós voltamos a ser uma aldeia global. Nós já estamos na quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial levou mais de 100 anos para atingir todo mundo. A quarta revolução industrial, em pouquinho tempo, já alcançou todo mundo, né? Nós partimos aí da máquina, depois para a eletricidade, outra revolução industrial, a internet é outra revolução industrial. Nós vivemos agora a revolução dos dados, né? Hoje os dados falam, hoje a gente fala com bot, a gente fala com os aplicativos. Então, é uma mudança muito grande, né? A quarta camada do dinheiro é a virtualização dele, né? Então, o dinheiro está se acabando. Por exemplo, no Brasil, nós temos por volta de 150 bi de moeda impressa ainda. Mas agora o Banco Central está criando uma criptomoeda. Então, isso vai se acabar em pouco tempo, é dinheiro virtual, né? Então, esse novo universo, a mudança para esse novo universo, meus amigos, não acontece por acaso, não acontece naturalmente. É preciso um grande caminho, um grande aprendizado. É uma nova alfabetização que nós temos que passar quando o assunto é dinheiro. O mundo mudou muito, especialmente de 68 para cá, as mudanças de conceito de mercado financeiro e de finanças mudou bastante, e de 68 para cá nós já educamos uma geração em que usa essas ferramentas e às vezes não lançam um olhar sobre ela. O Estado deixou de ser paternalista. No passado, das 100 maiores economias, mais da metade era controlada por
por países, agora são controlados por corporações, a moeda se torna cada vez mais instável, né? O indivíduo passa a ter uma postura muito mais ativa nas suas finanças pessoais, então não há mais um Estado paternalista em que cuida disso. E só para você ter uma ideia, da década de 50 para cá, o consumismo aumentou no Brasil mais de 5 vezes. Então, para você ver o poder dessa mudança na vida das pessoas. Na década de 50, mais de 80% das famílias do nosso país dependiam da renda de um só para viver. Um só trabalhava fora. Hoje, mais de 85% das famílias dependem da renda de 2, ou todos os adultos da casa. Mesmo assim, 72% dos brasileiros não conseguem esperar chegar o dinheiro para gastar. Gastam hoje um dinheiro que vão ganhar daqui a 52 dias. Na década de 50, a dívida interna, ou a dívida dos brasileiros, não chegava a 15% do PIB, nós já passamos de 50%, e olha que nós não somos os mais endividados do mundo, há nações aí em que a dívida é muito maior. Então, são por essas razões que é importante nós falarmos sobre a educação financeira, porque os governos não são mais capazes de poupar para manter a nossa estabilidade. E você sabe que a estabilidade econômica de um país depende muito mais dos hábitos dos seus cidadãos do que dos pacotes econômicos dos governos. Então, não espere que o governo conserte a sua vida financeira com um novo pacote econômico. Ele pode lançar um pacote de benefício, mas para quem não tem hábito de administrar, será um refresco para mais alguns dias. A economia de um país depende muito mais dos hábitos dos seus cidadãos. Então, por isso que é importante nós falarmos sobre esse tema. Esse é um tema longo, eu particularmente lido com ele há muito tempo, gosto, mas eu separei aqui 5 dicas apenas que eu entendo que é importante e que é útil e serve a todos nós. Mas eu quis fazer esse preâmbulo para dizer para você, esse não é um assunto simples, não é um assunto pequeno, é um assunto importante demais para não estar na pauta da nossa discussão financeira. Honestamente, qual foi a última vez que você, como família, parou, se assentou para falar de finanças? Com todos os seus filhos, com toda a sua família. Há uma estatística que diz que, daqueles que estão casados, 73% têm segredos financeiros, ou seja, mentem para os seus cônjuges sobre a sua vida financeira. Há uma estatística, outra estatística que diz que 65% dos divórcios no mundo hoje são ocasionados diretamente por divergências financeiras. No estado de São Paulo saiu uma estatística na revista Veja há algum tempo dizendo que 38% dos divórcios no estado são por problemas financeiros. E o que mais me assusta é que quando você olha esses mesmos números, você vai ver que em 90% dos divórcios, entre as acusações que ficam, uma delas é de cunho financeiro. Então, é um tema importante, é um tema relevante, nós não conseguiremos esvaziar esse tema aqui, mas eu quero que você saia com uma impressão de que ele é importante e que ele deve entrar na sua bancada de diálogo dentro da sua casa. E os temas financeiros, o bom mesmo é a fala simples. Quem parte sempre do complexo sempre se enrola. Às vezes tem gente que vai falar de finanças, senta na frente do computador e faz 30, 40 planilhas, manja das fórmulas, mas isso são ferramentas. Nós temos que partir do conceito. É por isso que é um ambiente de educação, porque quando nós temos isso como princípio, aí nós saberemos usar a ferramenta, né? Uma boa faca de cozinha pode virar uma armadilha se você não souber usar, e é o que muitas pessoas às vezes fazem aí com as suas finanças, com seus cartões e o que mais lhe aparece. Eu vou colocar uma pequena apresentação. Vamos então às dicas. Deixa eu projetar aí. Apareceu aí, né? Então, vamos lá. 5 dicas. Pregue o olho aí, porque em alguns slides, a imagem é mais importante do que o que eu vou falar aqui, tá bom? Então, se você está no celular, se você está numa tela pequena, eu vou alertando você para que você olhe
para que essas imagens fiquem aí gravadas na sua mente, que elas vão te ajudar bastante. Primeira dica, das 5 dicas de ouro, é planejamento. Então, milhões de pessoas passam a vida na pobreza e necessidade porque não desenvolvem tal hábito. Conhece alguém que trabalha igual um camelo, tem tempo para nada, não tem dinheiro também, não tem recurso? Conhece quem tem lá uma renda modesta, não ganha tanto dinheiro assim, mas tem as suas coisinhas em ordem, paga as suas contas, consegue educar os seus filhos, tem até um poisésinho para dar umas voltas? Educação, planejamento. O planejamento fará mais por você do que muitos anos de trabalho. Quando a gente ouve a palavra planejamento, a gente tende a pensar em algo complexo. O melhor planejamento financeiro é aquele dos nossos avós, né? Caderneta, caderninho. Se você simplesmente anotar tudo o que você gasta num caderninho e gastar tempo mensalmente lendo esses itens, isso aqui já é o suficiente para um planejamento financeiro. Hoje você sabe que para fazer a gente gastar quase sempre, a mídia nos leva para aquilo que a gente chama em neuroeconomia de emburrecimento natural, que é o estreitamento da visão. Então, é um fenômeno que é explicado pela neuroeconomia, né, que fala do estreitamento da visão, né? Quando você toma, por exemplo, um susto, você entra em estado de alerta. E aqui há um complexo neural na nossa mente, o sistema límbico, e a ciência diz que ele é o chamado amortecedor da vida, né? Você vê o carro vindo na sua direção, então, naquele momento você passa a agir por instinto. Daqui uns 5 minutos você está sentado no meio-fio e você para se lembrar, fazer uma retrospectiva dos últimos 5 minutos, mas você não se lembra exatamente o que aconteceu, porque você agiu por instinto. Eles chamam isso de estreitamento da visão, né? Eu morei no sítio a minha infância, e uma técnica que a gente usava muito no sítio era a viseira no cavalo, né? Especialmente na noite de lua, porque a gente andava pelos trilhos do bezerro, e às vezes tinha alguma sombra ali, então era natural que o cavalo se espantasse. Então a gente colocava a viseira aqui, o estreitamento da visão. É exatamente o que a mídia faz. Tem um livro chamado A Psicologia e o Seu Dinheiro, eu recomendo que você leia. A Psicologia e o Seu Dinheiro. Ele vai divulgar 5 itens em que mais faz as pessoas consumirem no mundo. E o primeiro deles chama-se vazio existencial, que é exatamente aonde a neuroeconomia diz o estreitamento da visão, quando você está com problema. Por isso que a gente diz, olha, se você não está bem, não é hora de comprar. Você não vai ao mercado de barriga vazia, você vai comprar um monte de coisa que você não precisa. Então, esses aspectos são importantes, né, para trazer aqui para a nossa vida dentro de uma estrutura de planejamento. Agora, se você não planeja antes, você perde a possibilidade, às vezes, de fazer um bom negócio, porque sem planejamento você vai viver pelas suas emoções. E olha só, durante um dia, a mídia coloca 3.000 ofertas diante dos 5 órgãos de sentido de uma pessoa. Nós somos bombardeados todos os dias. Como é que nós vamos decidir conscientemente? Por isso, o planejamento, ele é importante. E quando eu falo de planejamento aqui, eu estou falando de você parar para racionalizar primeiro. Por exemplo, há uma recomendação que diz que você não deveria gastar o dinheiro antes de 90 dias. Ou seja, você tem que ganhar o dinheiro e começar a gastá-lo 90 dias depois que você ganhou. Você teria que ter 3 salários. Se você é empregado, você teria que ter 3 salários guardadinhos lá na sua conta. E nesses 3 meses você vai fazendo planejamento, vai vendo o que precisa, vai olhando os preços, vai fazendo a reunião familiar, vai conversando. E isso você vai gastando sempre o dinheiro que você ganhou há 90 dias. Se hoje a gente gasta o dinheiro que vai ganhar daqui a 52 dias, esse já é um problema, né? Porque quando a gente não ganhou ainda para gastar, quase sempre a gente gasta com mais facilidade. Eu trouxe aqui um exemplo de um planejamento financeiro. Para ser mais concreto aqui a minha fala, tem vários. Eu gosto desse que eu vou apresentar para vocês aqui. É só uma ideia, você pode adotar outros. Mas olha aqui.
esse é um exemplo de um planejamento financeiro familiar, com poucos números, né? Ele não pode ser complexo, ele tem que partir do simples para o complexo. O mais importante no planejamento financeiro familiar é você ter teto de gasto. Isso é o mais importante. Se você não tem teto de gasto, você está em crise. Quando ela vai se manifestar na sua vida, é uma questão de tempo. Quando o cheque voltar, quando você não conseguir mais pagar o mínimo do seu cartão, quando vier uma outra onda de lockdown, em algum momento ela vai te pegar, se você não tem teto de gasto. Essa é a chamada regra 70-30. Eu gosto porque ela é simples. Você nunca deveria gastar mais do que 70% que você ganha com as suas despesas. Esse é um princípio. Percebe que no planejamento aqui, eu estou gastando tempo para falar de princípio, porque essa é a base. Essa é a base. Eu poderia colocar N planilhas e aplicativos aqui, apresentar para vocês. Mas nós somos governados por princípios, isso é o mais importante. Ninguém vai colocar uma faca no seu pescoço e dizer o seguinte: ei, você ganha 1.000, você já gastou mais de 700, para de gastar. Não. Vamos colocar um monte de crédito pré-aprovado, liquidação, um monte de coisa, compra hoje, paga sei lá quando, depois do milênio. Essa sensação de que a primeira parcela nunca vai chegar, para que você leve as coisas. Agora, esse é um princípio. Se você estabelece esse princípio e combina o que é combinado no ECAD, na sua comissão de finanças, que agora você tem, né? Se você não tinha até hoje, eu vou clamar para que você eleja essa sua comissão, coloque todas as pessoas que vivem dentro do seu lar para fazer parte dessa comissão e comece a estabelecer princípio. E esse é um bom. Olha, nós vamos gastar apenas 70% do que nós ganhamos. Culturalmente, nós cometemos alguns erros, né, no nosso país. Primeiro, a gente quase sempre nasce pobre, não recebe herança. O brasileiro ele não consegue deixar para a segunda geração, em média, 10% daquilo que ele produz durante a vida. Então, a gente começa do zero. Vamos levando os filhos aqui, está terminando o colegial no máximo, e nós não temos muito mais o que fazer com eles, tem que ir para o mercado de trabalho. E o problema é que quando a gente começa a ganhar mais do que o necessário para a nossa subsistência, a gente não estabelece teto de gasto. E o brasileiro, ele começa a investir no estilo de vida. Então, ele gasta tudo com estilo de vida. Ele quase sempre ele não lembra de poupar. Então, por exemplo, é comum você encontrar uma pessoa num carrão parcelado, pagando parcelas altas, nós não temos um plano de saúde, o carro não tem seguro, não tem uma poupança para a educação dos filhos. Então, a regra 70-30, ela ajuda a nós cumprirmos com a nossa primeira responsabilidade dentro do nosso lar, que é o presente e o futuro da nossa família. Isso é uma responsabilidade, isso aqui é um princípio bíblico, né? Então, se eu tenho família, por exemplo, se eu tenho filho pequeno, eu lembro quando minha filha nasceu, a gente começou a poupar R$50 por mês, para que ela tenha o dinheiro dela para comprar o carro, depois de adulta. Então, o longo prazo, ele tem bom efeito para a poupança, não precisa ser um valor alto. Mas agora, se a gente não olha para esses aspectos, a vida passa rápido. E aí, normalmente, a gente chega no estágio da vida, que é a chamada melhor idade, que para um se torna um caos, né? Porque não tem a mínima condição de subsistência. Então, está aqui uma regrinha, está aqui uma ideia de um planejamento financeiro que pode te ajudar. Você ganha R$1.000, então você vai ao banco, saca R$700, convoque a sua comissão de finanças, desligue televisão, põe todo mundo para jantar, toma banho. É assim que a gente fala de finanças, sem ruído. E agora sentem concentrados em volta de uma mesa e comecem a mágica, comecem a fazer as contas, façam as listas. Ah, eu quero isso, eu quero dar a volta ao mundo, anota tudo. Depois, você olha para a lista das vontades e você olha para a sua capacidade financeira. E agora você olha para aquela lista e pergunta assim, quais desses itens dá para pagar com esse dinheiro? É lógico que com um pouquinho de juízo a gente vai pegar aquilo que é mais essencial. Bom, eu vou começar pela água, porque se eu não tomar água aqui em casa, em 3 dias está todo mundo morto. Depois eu vou pela comida, a gente fica até 20, 27 dias sem comer. Depois a gente vem para as outras coisas. E aí a gente alonga o máximo, pelo menos para ganhar tempo, né? Para conseguir mais dinheiro. Mas isso é um tema interessante. Você pode estar em algum momento da vida que o 70-30 não se aplica a você, mas o que eu quero que você herde dessa ideia aqui
e faça o seu ajuste fino, é sem parâmetro, sem planejamento. O mais certo que vai acontecer é que as coisas vão dar errado. O segredo da vida quase sempre não está em ganhar mais, está em gastar menos. Isso a gente só vai saber com planejamento. Por exemplo, se você anota tudo o que aconteceu durante um mês, ao final de cada mês você senta com a família, você vai fazer um juízo de valor. A gente come aí, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana fora. Olha quanto que a gente gastou aqui com fast food, dá uma parcela de um carro, dá uma parcela de uma faculdade. Então, são coisas em que a gente precisa olhar. Então, essa é a primeira dica. Se você anotou aí, planejamento. Não se esqueça disso. Planejar primeiro, gastar depois. E se a gente fosse para a Bíblia aqui, que é a nossa base, tem muitos textos, e você que lê a Bíblia deve estar se lembrando de vários deles aí. Prega o olho na tela, porque essa imagem é mais importante do que eu vou falar agora. Essa é a segunda dica. Nós vivemos o problema do consumismo no mundo hoje. O consumismo é considerado a motocicleta da nossa economia. Você sabe, a nossa economia, para ficar em pé, ela tem que girar, né? Uma motocicleta, para ficar em pé, ela tem que girar. E o combustível desta motocicleta chama-se consumismo. É por isso que a gente sai das recessões econômicas acelerando o consumo. E olha, eu já vivi o suficiente para acompanhar algumas dessas viradas. Eu lembro a crise de 2008, quando a gente estava tentando sair dela, que os bancos começaram a reduzir as taxas de juro, e eles eliminaram o IPI da linha branca, e você ia a um banco, ele dizia o seguinte: você precisa de 1.000, mas pegue logo 4.000, né? Você resolve tantas outras coisas. E nós saímos dessa crise econômica muito mais endividados do que éramos, unicamente porque o modelo do mundo hoje é de acelerar consumo, e a gente precisa olhar para isso. Aqui tem uma frase do chamado sociólogo depressivo, Schopenhauer, que ele diz que a vida se tornou uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é verdade, né? Hoje, todos os dias, nós acordamos desejando algo novo, e a gente quer, e às vezes a gente compra, e nem tirou da sacola ainda, nós já nos enfastiamos daquilo, e buscamos algo novo, algo novo. Veja, depois da Revolução Industrial, depois da lei da oferta e da procura, que nós mudamos a teoria da comercialização. Antes a gente comprava pela utilidade, hoje a gente compra pelo desejo, pela expectativa. Isso se tornou uma realidade. E esta imagem aqui, para ficar na sua mente, ela explica isso dentro de um contexto teológico, bíblico e prático também. Você está vendo aí 2 personagens, um elefante africano de 7 toneladas e um homem com uma sacolinha aqui nas suas mãos. Eu vou fazer um enredo aqui para a gente chegar a uma conclusão sobre consumismo. Esse homem tinha um desejo de infância, que era ter um elefante. Mas a sua mãe nunca aceitou a ideia de atender esse pedido desse garoto. Mas ele cresceu com isso no coração. E um dia, quando ele já era adulto, dono de si, ele resolveu sair para comprar umas coisinhas. E, de repente, ele viu o elefante. Então, voltou à sua mente todos aqueles desejos da infância. Olha como eu sonhei com isso, há quanto tempo. As proibições da sua mãe, mas até que ele se lembra que agora não está mais vinculado a ela, que é independente, que é dono das suas decisões, então ele se vê diante da possibilidade de realizar aquele seu grande desejo, aquele seu grande sonho. E ele fica olhando para o elefante e fica pensando, bom, eu posso levar esse elefante para casa, se eu quiser, não tem mais ninguém que me impede. Humanamente falando, se você olhar para esse elefante que está aí na sua tela agora e olhar para essa sacolinha dele, que está aí, que ele está escondendo, se eu te perguntar assim, ele consegue transportar esse elefante nessa sacola? É impossível, né? Aparentemente. Mas ele precisava levar o elefante para casa, e nós estamos vivendo no século XXI, no século da modernidade. Então, eu vou colocar o elefante na sacola aqui diante dos teus olhos agora. Gruda o olho na tela aí, que você vai ver que eu coloco esse elefante na sacola. Eu estou falando do elefante, que são os nossos desejos. E eu estou falando da sacola, que sempre é o nosso salário. E se você parar para ver, sempre será esta a correlação.
Ou seja, você nunca terá o dinheiro que você acha que precisa para realizar todas as suas vontades, por uma razão muito simples, de que o homem pecou, a Bíblia é clara, os nossos desejos são como o elefante, sempre são maiores do que a nossa capacidade de pagar por ele. Nenhum homem que viveu nessa terra, que pecou, encontrou o limite ou conseguiu satisfazer todas as suas vontades e desejos. Ou você acha que o homem mais rico do mundo, ele não quer mais coisa? Ele não quer o mundo, ele não quer o universo para ele. Há uma coisa em que não abandona a humanidade, é o medo da pobreza, ou a sensação de pobreza. E ela é igual para todo mundo, tanto para o pobre quanto para o rico. Agora, a grande ilusão que a gente tem na vida é achar que nós temos que realizar todos os nossos desejos e todas as nossas prodigalidades. E aqui a gente fere um princípio que é bíblico muito importante, porque a Bíblia diz, para as nossas necessidades, Deus é o provedor de todas as coisas, e Deus não sonega. Lógico, aqui abre caminho para um tema longo, não é o nosso assunto aqui, né? Porque que muitas pessoas sofrem, passam fome, passam necessidade. Não é porque Deus não é capaz de prover, é um outro tema que tem a ver com modelos econômicos, mas a Bíblia é clara, para as nossas necessidades, Deus é o provedor. E para os nossos desejos, a Bíblia tem um negócio chamado tesoura, freio. O problema é que os nossos desejos, as nossas vontades são como ervas daninhas, elas não morrem nunca, a gente corta, elas crescem, corta, elas crescem. Então, o segredo da vida é administrar as nossas vontades. Há pessoas que tiram o pé do freio das vontades, e elas acham que tem que satisfazer todas as suas vontades. E aí elas começam a criar elefantes. E o curioso é que, do ponto de vista do marketing, o elefante cabe na sacola, quer ver? Você está olhando para o elefante de 7 toneladas, eu não sei qual é o seu elefante, de repente é uma 70 polegadas, que custa 10 vezes o teu salário. Sei lá, um carro que você tem que pagar em 70 e poucas vezes, você não tem dinheiro para isso. Mas você está lá na frente do seu elefante, e você está dizendo, mas eu não tenho esse dinheiro. Mas aí a mídia, de 68 para cá, ela começou a criar algumas técnicas. Por exemplo, quinzena maluca, né? Black Friday, metade do dobro. Algumas contas em que a gente vai caindo com facilidade. Aí ele diz assim para você, olha, está com 90% de desconto esse elefante. Então, você está lá na frente do seu elefante, de repente ele diminui 90%. Ele chega próximo da sua sacola, mas não cabe ainda. Se ainda não cabe, então agora vamos para uma calculadora, porque aí dá um ar um pouco mais matemático, um pouco mais racional. Então, eu pego aqui uma calculadora e digo o seguinte, olha, vamos pegar esse elefante de 7 toneladas, vamos aplicar 90% de desconto nele aqui, ele ainda está grande para você, mas eu vou pegar esse elefantinho que ficou e vou dividir em 30. E depois eu vou pegar essa fatia do elefante e vou dividir, sei lá, em 70, depois eu vou pegar essa fatia do elefante e vou dividir em 30. E ele vai dizer para você, com menos de R$1 por dia, você pode levar esse elefante para casa. Agora, você olha e ele saca um crédito pré-aprovado e dá para você e diz para você, olha, se você não conseguir pagar essa parcela ao final de cada mês, tem um negócio chamado mínimo que você pode pagar. E, de repente, você chega em casa com um elefante. Veja, o consumismo. Consumir não é pecado. Se você olhar, você vai ver que Deus criou Adão e Eva, colocou eles no paraíso. E o paraíso é além da nossa capacidade de imaginar. Tinha tudo. E Deus disse para eles, vocês são livres. Mas eles tinham domínio sobre as suas vontades antes de pecar. E você não encontra ali na história da criação Adão e Eva estocando, preocupado e ansioso com o amanhã para consumir. Eles consumiam apenas para a satisfação das suas necessidades. Então, a gente precisa cuidar muito com isso daqui. Esse é o item número 1 de consumo no mundo hoje, a nossa ansiedade. Hoje, a gente anda, às vezes, parecido com gado em alguns lugares, né? Comportamento de manada, os movimentos em que a gente encontra em algumas praças. No passado, você ia a um parque e o máximo que você conseguia era comprar uma pipoca. Hoje, a gente leva os filhos ao shopping e eles são educados a consumir, né? Há um livro chamado Nascidos para Comprar. O autor diz que 65% das compras de quem tem filho até 5 anos de idade é para eles, ou é movido por eles. Então, eles já dominam mais da metade do nosso orçamento. Então, a primeira dica é planejamento, é importante. Segunda dica é consumismo.
Então, nós precisamos aprender a administrar as nossas vontades. Uma dica boa para você saber se é uma vontade ou um desejo é você pergunta ali, diante daquilo que você está ali querendo comprar, se eu não comprar agora, eu vou morrer? É item de extrema necessidade, né? Porque a gente vive na geração dos modelos mentais e às vezes a gente fica falando, repetindo tantas vezes eu preciso, eu preciso, eu preciso, que às vezes a gente internaliza isso e acha que realmente é uma necessidade. É comum você encontrar brasileiros que recebem o salário inteiro, vai para o shopping, gasta tudo, chega em casa, lembra que tem que comer. Abre o armário, não tem comida. Aí vai comprar fiado, vai fazer essas coisas. Terceira dica: dívidas. Nenhum sacrifício é grande demais para evitar a dívida. E o sábio Salomão, já próximo de 3.000 anos que ele escreveu, ele diz que quem deve é escravo. Nós nunca tivemos tantos escravos como nos nossos dias, na história da humanidade. A diferença é que hoje você não vê mais pessoas acorrentadas pelo punho. Nós somos acorrentados aqui pelas ideologias e nós nos tornamos escravos dos nossos credores. Lógico, esse tema da dívida é um tema muito longo e complexo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nem tudo é dívida. Se você, por exemplo, comprou uma casa, eu não estou falando isso aqui, você fez um investimento. Se você tem uma empresa e lançou mão de um capital para essa empresa, isso aqui é um investimento. Eu estou falando daquilo que você compra e consome antes de pagar. Bens de consumo, nós precisamos pensar muito antes de comprar fiado. Você sabe, a classe C brasileira hoje joga 25% das suas rendas fora, porque compra parcelado. Desses chamados parcelamento sem juros, é porque são juros embutidos. Algumas empresas, algumas lojas, se você for pedir para comprar à vista, eles nem te vendem, porque não faz sentido para eles, porque eles ganham nas duas pontas, ainda tem vantagem tributária, porque ganham juros e criam uma série de mecanismos contábeis para tirar vantagem, e às vezes você fica ali iludido com essas coisas. Então, nós precisamos cuidar bem com isso, né? A imagem aqui também fala alto, né? Olha aí o tamanho da forca para você sempre se lembrar, quando você estiver se envolvendo em uma dívida, qual o tamanho da forca que você está escolhendo para você. Tem gente que compra geladeira fiado, sofá, roupa, comida. Essas coisas, quase sempre, dá para esperar um pouquinho mais. Às vezes você compra aquele sofá em 72 vezes. Você pagou lá a 10ª parcela, e aí ele já quebrou o pé, e aí você fica pagando aquilo ali, o desgosto é dobrado. A receita bíblica para você resolver o seu problema financeiro é essa daqui: coma o sapo. Isso aqui é o que a gente encontra na visão bíblica. O que é comer o sapo? Olhando para essa imagem aí, te dá alguma alegria, te dá algum prazer, te dá alguma satisfação? Sair da dívida não dá alegrias, quase sempre. É sacrifício. Para sair da dívida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gastar menos do que ganha. Tem que aprender a gastar menos do que ganha. Ah, não consigo. Tá, vamos lá, quase sempre dá para enxugar algumas coisas. Se você não consegue aumentar as suas receitas, não tem mais caminho para isso. Olhe para as suas receitas. E vou dizer uma coisa para você, assim, o que a gente encontra na literatura, os especialistas dizem o seguinte: a menos que você viva abaixo da linha da pobreza, você sabe o que significa isso, há 35 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, não tem condições mínimas, vivem com menos de R$5 por dia. Eles dizem que a menos que você viva abaixo da linha da pobreza, gastar menos do que ganha é uma questão de hábito. E hábito a gente forma. Agora, grave essa imagem na sua mente. Para a gente sair da dívida, a gente tem que comer o sapo. Às vezes eu abro a porta do meu carro e ele é longe de ser o carro dos meus sonhos, mas é o carro que eu consegui pagar. Sabe o que eu faço? Eu como o sapo, eu me contento com ele, eu fico com o meu carro. Eu abro a porta do meu guarda-roupa, lá não tem as roupas, as marcas, as grifes que eu gostaria de ter ali. Sabe o que eu faço? Eu como sapo, eu me contento com o que dá para pagar. Eu abro a porta da geladeira e lá não tem tudo que eu sonharia comer todo o tempo. Sabe o que eu faço? Como sapo. Quer um conselho? Crie sapo na sua casa. Coma sapo. Ou seja, aprenda a administrar as tuas vontades. Veja, nenhum sacrifício é grande demais para evitar a dívida. Deixa eu avançar que meu tempo já acabou. Quarta dica, penúltima dica.
Então, primeira dica, se você não anotou, você anota, planejamento, você tem que ter planejamento. Segunda dica, controle suas vontades, o elefante não cabe na sacola, as nossas vontades sempre serão maiores do que o nosso dinheiro. Cuide com isso dentro de casa, às vezes isso dá briga, isso gera confusão dentro de casa. Dinheiro para homem tem um sentido, dinheiro para mulher tem outro sentido, você precisa entender isso. Se isso for um ponto de divergência, vai dar briga. Se isso for um ponto para um ajudar o outro, vai ser uma bênção. Dinheiro para homem quase sempre tem um aspecto utilitário, dinheiro para mulher quase sempre tem um aspecto relacional. Você precisa entender disso daqui. Por isso que a comissão de finanças tem que ser no momento de barriguinha cheia, todo mundo tomando banho, tem que ter ali as palavras que cabem dentro de um voto matrimonial, né? Porque você sabe que a nossa liberdade não pode exceder o nosso respeito, né? Não há nenhuma virtude em dizer assim, sou assim, me conheceu assim, eu falo mesmo, isso aqui não é uma virtude, isso aqui é um tema que precisa ser trabalhado, porque dentro de um relacionamento, dentro de um lar, tem um padrão de conversas, né? Às vezes uma coisa acontece aqui, mas até chegar aqui, dá para a gente frear, controlar, dá para a gente dar uma trabalhada, porque respeito é primeiro do que liberdade. Então, controle as emoções. Terceiro, cuide com as dívidas. Quarto, antes de gastar, faça esse exercício na sua casa. É uma sequência, você pode mudar os percentuais, mas você não pode correr disso aqui. Primeira coisa, você tem que gastar com o que é essencial. Você precisa ter essa lista pronta na sua casa. Como é que a gente põe dinheiro no bolso e sai gastando? O que é essencial? Você tem uma família, vocês precisam viver um mês, você tem uma estrutura. Então, quais são os gastos essenciais? Segundo, investimento. Veja, o importante é poupar sempre. Você não precisa poupar muito, mas poupar sempre. O melhor exercício de finanças domésticas é a poupança, mesmo porque a poupança é a responsabilidade que você tem com o seu futuro. Isso é super importante. Depois, se sobrar, você gasta com estilo de vida. Estilo de vida é aquilo que você gosta de comer, é onde você gosta de ir. Isso é importante também. E é importante que, na nossa vida, especialmente na vida urbana, que a gente tente fazer o dinheiro chegar lá. Não é errado você comer uma boa comida, sair para comer fora, fazer um bom passeio. Isso faz parte da nossa vida hoje. E é bom que se consiga fazer o dinheiro chegar nisso. Agora, você não pode pular a primeira e a segunda caixinha e ir direto para a terceira caixinha, né? Interessante, isso aqui é uma questão de comportamento, né? Existe o comportamento de pobre, o comportamento de classe média e o comportamento de rico. Eu não estou falando aqui de volume financeiro, estou falando de comportamento. Então, o comportamento do pobre basta cada dia. Então, se eu saio para trabalhar hoje, arrumo dinheiro para comprar uma penca de banana, eu não estou mais preocupado com nada, com nenhuma condição do amanhã. O comportamento de classe média eu vou ganhar cada vez mais, mas a minha meta é gastar tudo dentro do mês. Tudo dentro do mês. Então, eu tenho mais dinheiro na conta, então eu vou lá, compro mais coisas, e vou me entupindo de coisas. E o pensamento de rico quando eu ganho, primeiro, eu tiro o investimento. Primeiro, invisto e vivo com o que sobra. Vai para os essenciais. Então, você precisa ter uma lógica para gastar o seu dinheiro. Em alguns casos, eu recomendo que as pessoas tenham caixinha física em casa. Se você tem problema com dinheiro em casa, pegue caixinhas físicas. Vá ao banco, saque o dinheiro. Caixinha sem tampa. Separa o dinheiro para cada item desse aqui. Deixa separado lá e deixa o dinheiro tentando todo mundo. Você só estará maduro para lidar com o dinheiro quando você deixar numa caixinha sem tampa e conseguir cumprir as suas metas de cada caixinha, né? Você vai, ao final do ano, você quer fazer uma viagem. Não é chegar lá e comprar em 24 vezes. É melhor que você poupe, porque quem compra com dinheiro, compra melhor. Então, esse é o quarto item. E o último item, quando, então, eu devo comprar? Quando é que eu devo comprar para eu saber que não estou gastando com bobagem? Responde essas 3 perguntinhas. Tem que ser sim para as 3. Eu preciso? É uma necessidade ou é um desejo? É uma necessidade mesmo? Nós já vimos lá no consumismo, né? Você vai morrer se não comprar? É uma necessidade. Beleza. Você já tem um? Sim. São 3. É uma necessidade, mas eu tenho dinheiro? E o dinheiro aqui não é um crédito pré-aprovado. Aliás, esse é um dos piores recursos.
E o crédito pré-aprovado, ele não deveria entrar no teu orçamento. Ele pode até estar lá com uma reserva de emergência, que o bom mesmo é que você faça a sua reserva, e você mesmo, eu faço isso, né? Se eu tenho um cartão com 5 mil de limite, então eu faço uma poupança de 5 mil, e quando eu preciso usar o limite, eu uso do meu limite e pago juros. Só que esse recurso volta para mim mesmo. Então, eu preciso. Já ganhei o dinheiro da feira tem que estar no bolso. Preciso, não tenho dinheiro, fica em casa. Você já queria sapo, né? Então, coma um sapinho. Administra as suas vontades. Preciso. Tem dinheiro? Tenho. Vai para a terceira. Tem que ser agora? Deixa eu dizer para você uma coisa. O mundo não vai se acabar numa promoção, numa liquidação. Há muitas liquidações, especialmente dos nossos dias, se você olhar a evolução das promoções, especialmente da década de 80 para cá, muitas promoções mais parecem o anúncio do fim do mundo do que de uma promoção, né? É só amanhã, é até o meio-dia, é a última peça. Quem tem dinheiro sempre fará bons negócios. Eu não tenho medo de perder negócio, eu tenho medo de perder dinheiro. Quem tem dinheiro sempre encontrará bons negócios para você. Então, você tem dinheiro, você deixa o seu dinheiro em casa, você vai, pesquisa, depois você volta para casa. Reúne a sua família e tome uma decisão juntos, se aquilo realmente é o melhor, se cabe dentro do orçamento, se está dentro daquilo que foi previamente ajustado, que foi previamente combinado. Para a gente encerrar, a Bíblia tem 2.320 citações sobre dinheiro. Eu estou lendo aqui apenas uma, eu fiz uma síntese aqui de muitos desses temas, que são da visão bíblica. Esse é o segundo assunto mais falado em toda a Bíblia, e eu trouxe aqui, então, umas palavras de Provérbios que diz, é a bênção do Senhor que traz prosperidade, nenhum esforço pode substituí-la. A bênção de Deus tem que vir primeiro. Isso é o mais importante. E a gente tem que olhar sempre para esses aspectos. Porque a bênção de Deus dá para a gente um contentamento, dá para a gente um juízo maior de valores. A gente se torna mais reflexivo, se torna mais preciso. A gente não precisa dar para o coração aquilo que Deus dá de graça para nós. E essa imagem que está aí também, eu quero que ela fique no seu coração, porque ela, para mim, ela diz o seguinte, ninguém é tão pobre quanto aqueles que só buscam dinheiro. Porque o dinheiro em si, ele não tem força de gravidade. É um mundo que, quando você chega lá, você percebe que ele é vazio e você não terá o que se agarrar. Busque a bênção do Senhor. Busque a orientação de Deus. E siga os princípios. Esses 5 e tantos outros que você encontrará em bons livros de finanças domésticas e na Bíblia, especialmente. Se você não encontrar nenhum outro livro, você pode ler a Bíblia, que ao terminar de lê-la, você terá lido 2.320 passagens ou conselhos sobre educação financeira e orçamentária. Eu vou dizer para você, é uma bênção, é um espetáculo, e colocar isso em prática na nossa vida, a gente aprende a viver de forma mais simples, mas de forma mais sustentável, de forma mais relevante, e a gente não troca os papéis. Um dos grandes erros em que a gente comete hoje é tentar fazer com coisas aquilo que as coisas não são capazes de fazer por nós. Há um lugar para as coisas na nossa vida. Porém, o máximo que as coisas podem fazer por nós é nos dar algum conforto, algum abrigo, até o nosso último suspiro. Depois que a gente morre, elas perdem completamente o sentido, perdem completamente o valor. Então, não faz sentido destruir o mundo que os nossos filhos vão viver em troca de renovação e de coisas e mais coisas, apenas para nos enfastiar a cada dia. Busque a bênção do Senhor, ela te dará contentamento, te dará muito mais segurança, muito mais tranquilidade para tratar desse importante tema de administração doméstica. Eu vou parar por aqui, meus bons amigos, porque eu falo muito e eu achei que eu já cansei vocês, já passei da hora, mas foi uma alegria enorme esses momentos que passamos juntos aqui. Que bênção de palestra. Eu anotei tudo aqui, espero que você também tenha feito a mesma coisa. Gostaria de agradecer muito ao professor Gilvan, a sabedoria que ele tem, a experiência, certamente nos ajudará para que nós e o nosso lar possa estar mais feliz e possa usar dos recursos do céu de uma forma muito, muito mais cuidadosa e sempre pensando no futuro, no dia seguinte. Gostaria de convidar a todos para que possamos orar, agradecer a Deus
e pedir sabedoria para colocar tudo o que aprendemos em prática. Oremos. Amado Pai, precioso Deus, nesse exato momento queremos mais uma vez exaltar o Teu santo nome. O Senhor é muito bom e o Senhor sempre tem nos ajudado para que melhoremos em diversas áreas da nossa vida. E o Senhor hoje nos ensinou através do Teu servo como gerenciar melhor as finanças. Pai amado, por favor, nos ajude para que sejamos bons administradores dos Teus recursos, que planejemos bem tudo o que formos fazer com cada centavo que o Senhor nos confia. Também oramos, Pai, que não sejamos pessoas que gastam, que compram coisas que não precisamos, mas sim que sejamos pessoas com um passo de cada vez, vivendo uma vida com autocontrole. Oramos, Pai, que a nossa única dívida neste mundo seja eterna e seja contra o Senhor, com o Senhor, que sejamos devedores pelo dom da salvação, pelo amor, pelo cuidado que o Senhor sempre tem para conosco. E por fim, por favor, Pai, nos ajude que através da nossa vida, do nosso jeito de vivê-la, possamos impactar outras pessoas também a terem cuidado com todas as bênçãos que o Senhor derrama na vida de todos nós e dos demais. Nos dê uma linda noite, abençoe cada família aqui que foi conectada e que, ao colocarmos tudo em prática, o Senhor venha nos instruir e venha nos fortalecer e venha nos corrigir onde for necessário. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo. Boa noite aí a todos vocês do Colégio de Diadema, do Colégio de Mauá e vocês do Colégio de Santos. Professor Gilvan, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, tá bom? Suas palestras sempre são maravilhosas e cada vez a gente tira lições para a nossa vida. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos também. Boa noite. Tchau, Com gente. licença.